Francisco. O evangelho deste 14º domingo do tempo comum é bastante curto, são 6 versículos, Mateus 11, 25 a 30. E uma só fala de Jesus, é só Jesus quem fala no evangelho de hoje. No entanto, esses 6 versículos são suficientes para Jesus apresentar a conclusão do seu próprio discernimento orante, para revelar aos discípulos a sua proximidade total com o Pai, para oferecer a seus seguidores a força e o descanso de que eles necessitam e para convidá-los a carregar com ele o fardo do amor-serviço, jugo suave que deve ser suportado com humildade e mansidão. Tudo isso atravessado, perpassado, conduzido pelo fio condutor do valor da humildade. O discernimento orante de Jesus o leva a perceber que o caminho da humildade, do esvaziamento do próprio orgulho, do próprio egoísmo, é o caminho da fidelidade e da intimidade com Deus. E Jesus chega a esse discernimento depois de um exercício duro e desafiante que ele enfrentou, os 40 dias de oração no deserto, em jejum, no qual ele foi tentado por Satanás a ceder às grandes ambições humanas, o ter, o prazer e o poder. Jesus Cristo discerniu, foi firme e venceu, e percebeu que no limite humano o caminho a ser seguido é o caminho da humildade. Todos nós somos limitados, é como se fôssemos um reservatório com uma determinada capacidade, o nosso coração, a nossa mente, os nossos propósitos. Se nós nos enchemos de nós mesmos, não sobra espaço para Deus em nós. Não por causa de Deus, mas por causa de nós, do nosso limite. Ilimitado é só Deus. Quando eu abandono a humildade e me deixo levar pelas minhas impressões, sempre parciais, pelo meu orgulho, sempre ilusório, pela minha ganância, sempre pensando só em mim, tendo somente a mim como parâmetro, eu caio no ridículo. Para não dizer o pior, quando não caio num espírito de muita maldade, de muita alienação e de muita exclusão. A falta de humildade, por exemplo, me faz achar ou pensar que sou imune à pandemia do vírus que está aí, um inimigo invisível, perigoso, mortal, mas eu, na minha ilusão, acho-me inatingível. Eu sou jovem, eu tenho saúde, e mesmo se eu pegar o vírus não vai me acontecer, e se acontecer eu tenho plano de saúde, eu tenho um hospital particular, eu tenho cuidado à minha disposição, eu posso ir para o Leblon, eu posso tomar cerveja pertinho, sem máscara, conversar, me aglomerar. Isso é uma visão parcial, alienada, perigosa, não só para quem assume essa postura, mas para os outros. Porque se eu me julgo inatingível, me julgo saudável, e quem convive comigo? Será que eu não tenho na família um parente que é da área da saúde e que pode se expor fatalmente a esse vírus? Será que eu não tenho avô e avó? Será que eu não tenho quem trabalhe comigo? Alguém, até de repente, uma pessoa mais simples que vá fazer limpeza na minha casa e possa estar vulnerável e se adoecer não vai ter os mesmos recursos que eu? Falta de humildade, autossuficiência, ilusão. A falta de humildade pode me desconectar da realidade. E eu passo a olhar o outro a partir de preconceitos ou do conforto no qual eu vivo. E aí, com facilidade, posso dizer que quem vive na rua, vive porque viver ali é um atrativo. Passa frio, passa fome, passa humilhação, não tem nem lugar onde fazer as necessidades, mas acha bom. Eu acho que ele acha bom e me julgo no direito de espalhar essa opinião parcial e alienada. Falta de humildade. Na falta de humildade, eu posso até chamar o nome de Deus. Posso dizer que Deus está acima de tudo, mas é cortina de fumaça. Desse Deus, por favor, tiremos o D e o S, que aí só sobra o eu. Esse Deus acima de tudo é para disfarçar o eu acima de tudo. Os meus interesses,
Os outros é problema deles. E se alguém se destaca mais do que eu, se alguém pensa diferente de mim, deve ser eliminado. A diferença não é acolhida por mim quando me falta humildade, como uma oportunidade de crescimento, de ampliar os meus laços, de me tornar mais fraterno e humano, mas como uma ameaça que deve ser eliminada. Nada do que eu digo estou dizendo para apontar o dedo, porque até seria, ou julgar, seria um exercício pouco humilde, mas para que nós possamos criar uma consciência de não seguir neste mesmo barco. Humildade acima de tudo. E aí estaremos mais próximos de Deus. Esta humildade leva Jesus a profunda intimidade com o Senhor. Jesus não reserva nada para si, mas se coloca todo inteiro à disposição do Pai. E por isso o Pai se faz tão próximo dele. E por isso o Pai age de maneira tão efetiva, tão carinhosa, através dele, tendo em vista a missão para o qual o Pai o chama: curar doentes, reerguer caídos, libertar os cativos, instaurar a justiça. Jesus é o Rei justo que vem ao encontro de seu povo sem nenhuma pompa. Vem descrito conforme o Rei anunciado pelo profeta Zacarias. Zacarias diz que o Rei vem montado num jumentinho, humilde, simples, discreto. Talvez se fosse hoje, o Rei viria sobre uma moto, uma bicicleta, tendo nas costas uma mochila para entregar remédio ou lanche. Um Rei simples, que passa por nós e às vezes nós nem percebemos, ou que faz uma ultrapassagem em nós no trânsito e nós até xingamos. Mas é um modo de reinar, simples, discreto, a partir dos menores, por causa da humildade. Jesus, a partir dessa humildade, dessa proximidade com o Pai, oferece aquilo que ele tem, tudo o que ele tem, que é o consolo, o alento e o descanso prometido a seus discípulos. Aqueles que escolhem o seguir. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. No abraço acolhedor da simplicidade absoluta, cabem as lutas e os cansaços de todo mundo, sem exceção. Basta a pessoa o desejo sincero de alinhar no coração do Mestre suas dores e medos mais íntimos para receber a cura de que tanto necessita. E ao oferecer este alento e descanso para aqueles que estão descansados, Jesus faz um convite a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e carregar com ele o fardo leve e o jugo suave. Não é uma cobrança: olha, fiz tanto por você, agora você tem que fazer isso por mim. Não. É uma tomada de consciência do discípulo. Poxa vida, fui tão amado. Deus foi capaz de tanto por mim na humildade e na entrega. O único caminho que eu tenho a seguir humildemente é também entregar-me pela causa do reino. Quando parecer pesado e difícil, eu olho para o Senhor que me garante que está comigo carregando este fardo. É este o caminho que queremos seguir. E para encerrar, uma frase do beato Frei Egídio de Assis, companheiro de Francisco nos primórdios da ordem franciscana, que em seus ditos, ao falar sobre a humildade, diz o seguinte: todos os perigos e grandes quedas deste mundo aconteceram porque alguém levantou orgulhosamente a cabeça, como se vê naquele que foi criado no céu, Lúcifer, Satanás, em Adão, no fariseu do Evangelho. E eu vou completar a lista. Na arrogância de quem se julga inatingível pela doença, na ignorância de quem se nega a ouvir a ciência. Tudo isso, diz o beato Egídio, é fonte de perigo, de queda e de desgraça. O orgulho. E aí ele diz por outro lado: e todos os grandes bens aconteceram porque alguém curvou a cabeça, como se evidencia na bem-aventurada Virgem Maria, no publicano,
no bom ladrão, nestes que se entregam para que outros tenham vida, que saem às ruas para socorrer os desvalidos, que dobram de plantão nas UTIs da vida e nos hospitais, que se colocam à disposição para fazer entregas e nada faltar à nossa mesa. Na atitude desses, então, grandes bens aconteceram e continuam acontecendo. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes e a trilharmos o caminho da humildade hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém.